Boa tarde, professora. Sou Luiz Otávio, do curso de Agronomia da turma 1B. E hoje eu vim apresentar o meu trabalho sobre melhoramento genético e biotecnologia. Aqui o sumário, introdução, fundamentos bioquímicos, ferramentas clássicas da biotecnologia, ferramentas inovadoras de edição gênica, aspectos éticos e biossegurança, casos reais e tecnologias emergentes. A introdução à biotecnologia como agregação de valor e recursos genéticos. Trouxe aqui um pequeno texto sobre a biotecnologia que a Embrapa vem empregando ao longo dos anos. Uma empresa bem grande e que usa como um dos recursos, a biotecnologia para implementação de desenvolvimento. Fundamentos bioquímicos. Estrutura e função do DNA-RNA. O DNA é bem utilizado aqui na bioquímica, nas coisas mais utilizadas, que tem como função principal armazenar informações genéticas, tem como uma estrutura dupla hélice, formada por dois filamentos, antiparalelos e nucleotídeos. Cada um tem o fósforo e a desoxirribose, que é o açúcar. E o RNA tem como função a síntese de proteínas na regulação gênica. Tem como estrutura simples e contém fosfato e ribose. A expressão gênica e regulação é um processo de transformação da informação do DNA em proteínas funcionais. E tem algumas etapas para que a gente possa estar fazendo isso, que é a transcrição de DNA para o RNA. O DNA é copiado em RNA mensageiro. A outra fase é a fase da tradução, RNA em proteína. O RNA é ligado por ribossomos no citoplasma e formando uma cadeia de aminoácidos. E a regulação gênica que controla quando, onde e quando o gene é expresso. Ela envolve alguns fatores de transcrição, silenciadores e modificações no DNA. As enzimas chaves, que têm como polimerases, ligases e nucleases. O DNA polimerase tem como função catalisar a síntese de DNA durante a replicação. A função do RNA polimerase faz a transcrição, sintetizando o RNA a partir do DNA molde. A ligase tem como função colar esses filamentos que foram obtidos pelos fragmentos do DNA. E as nucleases, elas cortam o DNA e o RNA, removem os nucleotídeos das extremidades. Ferramentas clássicas aqui da biotecnologia, eu trouxe as enzimas de restrição, clonagem gênica, vetores plasmídeos, PCR e eletrofase, e eletroforese. E eu trouxe aqui uma imagem de uma biotecnologia que é a eletroforese. É uma técnica laboratorial utilizada para separar moléculas com base no tamanho e no peso. Ela tem como objetivo a aplicação ali de um campo magnético, de um campo elétrico em um gel. E esse gel é utilizado, o mais utilizado assim, é o gel de agarose, porque ele não contém nenhuma barreira ali quando você coloca ali a energia positiva e negativa, as proteínas não têm ali nenhuma barreira que, que impede elas de moverem ali. Então, esse gel é bem utilizado. E para a gente ver o DNA e o RNA, que pode ser um dos componentes para a gente utilizar na eletroforese, a gente usa corantes fluorescentes, como brometo de etídio. E para proteínas, o azul de comacia, ou prata, né? Então, eu trouxe aqui uma imagem do equipamento de eletroforese que é utilizada aqui para a gente obter o DNA. Como, por exemplo, eu trouxe aqui uma imagem do lado aqui, que é o seguinte, o DNA é tirado de uma mãe, como por exemplo, DNA tirado de uma mãe e de um filho, para a gente descobrir quem é o pai. Então, a gente retira o DNA dos dois pais e compara o DNA dos dois pais com o do filho. E aqui a gente tem os filamentos do DNA e a gente vai colocar do lado para ver quais fileiras estão exatamente iguais
com um dos pais. E aí a gente descobre quem é o verdadeiro pai. Ferramentas inovadoras de edição gênica. Que eu trouxe algumas, que é CRISPR-Cas9, base de editing, Prime Editing, Talent and ZFNS, CRISP, edição gênica epigenética. Não é utilizado muito no Brasil, mas utilizado uma tecnologia ali nos Estados Unidos, Dinamarca. E eu trouxe aqui uma ferramenta inovadora que é na suinocultura, porque eu tive a oportunidade de trabalhando aqui numa produção, uma fazenda de genética, na verdade, de suínos, que utilizava aqui em um laboratório a enzima CRISPR-Cas9 para estar retirando aqui, como na imagem, uma parte do DNA para ser utilizada no melhoramento genético dos suínos, ali na suinocultura. É um exemplo bem prático aqui que a gente tem, que eu trouxe aqui, que eu achei bem interessante. Aspectos éticos e biossegurança. Segurança alimentar e ambiental. Primeiro eu vou falar assim que a biotecnologia ela envolve algumas reflexões sobre os limites, né, do uso da ciência nos seres vivos. A biossegurança ela é um fator bem importante porque ela é um conjunto de normas e práticas que vão ali nos proteger animais e o meio ambiente contra alguns riscos biológicos. E tem como aqui a segurança alimentar e ambiental, que garante ali que todos têm acesso contínuo a alimentos seguros e nutritivos. Biotecnologias que são implementadas ali como cultivos mais produtivos, como os transgênicos, que é utilizado muito ali para uma produtividade melhor na plantação. Resistências a pragas, fortificação nutricional, e a gente tem como exemplo aqui bem tecnológico que a gente tem visto, que é o arroz dourado, com a implementação da vitamina A. Aqui, a segurança ambiental também tem a prevenção de impactos negativos da biotecnologia, colocados ali no meio ambiente. Com a disseminação dos genes modificados para a espécie selvagem, a gente tem que ter um cuidado redobrado para a gente saber onde que a gente está implementando uma tecnologia. A gente pode implementar uma tecnologia também errada, fazendo com que aumenta ali a resistência das pragas. A redução da biodiversidade também é um problema que a gente tem, e temos que usar a biotecnologia junto com a biossegurança para a gente ter uma avaliação ali rigorosa antes de estar ali modificando organismos e implementando essa tecnologia inovada. Patentes e acesso à tecnologia. A patente é um direito de propriedade concedido por lei a quem inventa algo, e na biotecnologia não é diferente. Alguém pode patentear sementes, genes, medicamentos e até mesmo enzimas. E aqui, junto empregado com isso, vem a legislação brasileira. É um órgão vinculado com a ciência e tecnologia e é responsável por analisar e autorizar alguns requisitos, que é pesquisas, liberação comercial e ambiental de transgênicos no Brasil. E tem como uma função aqui que eu trouxe a CTN-Bio, que é avaliar os riscos à saúde e ao meio ambiente, autorizar ou negar pesquisas com transgênicos e criar normas de biosseguranças. E ela também trabalha junto com o MAPA, Anvisa e o IBAMA, para que juntos tenha ali um potencial de biotecnologia empregado junto com a biossegurança. Ligando aqui o potencial da biotecnologia na sociedade, é uma área ali que aplica conhecimentos tecnológicos, né, e químicos para resolver, né, alguns problemas práticos que melhoram ali na qualidade de vida nossa. E tem como impactos positivos que a gente vem vendo aqui, que é na saúde, que é a produção de vacinas, medicamentos, terapias gênicas e desenvolvimento de diagnósticos moleculares rápidos, como a gente tem ali o desenvolvimento
dos testes, né, de Covid-19 que a gente teve recentemente. Na agricultura, plantas geneticamente modificadas, que eu vinha dito, são os transgênicos, e no meio ambiente, que é a biorremediação, que é o uso de micro-organismos para limpar solos e contaminados, produção de biocombustíveis e uso de enzimas, que é biodegradáveis ali nas indústrias. E alguns desafios que a gente tem no futuro da engenharia genética. A gente tem alguns desafios atuais, que é ética, segurança, acesso e aplicação pública. A ética eu vou fazer uma pergunta que já é uma resposta, né? Até que ponto podemos modificar os seres vivos e os seres humanos? Então a gente tem que ter a ética ali no meio para a gente saber onde que a gente está indo com isso, com a edição gênica. A segurança, que é evitar efeitos colaterais indesejados, né? Seja no meio ambiente, nos seres humanos, animais, e tudo envolve a biossegurança. O acesso a tecnologias de ponta ainda são bem caras e restritas, e como eu venho dito aqui na edição gênica, que é utilizada a enzima Cas9, né, na edição gênica ali dos suínos, não é implementada aqui no Brasil, porque é bem caro e o acesso é bem limitado. Aceitação pública, muitas pessoas ainda desconfiam dos transgênicos. Então, assim, a gente tem que obter uma informação e dar essa informação a todos, para que todos estejam bem informados com uma informação verdadeira, não com umas coisas que não vêm